Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, e esse é o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, estou aqui apresentando esse podcast para vocês, mas primeiro eu quero mostrar alguns livros para vocês que eu escrevi, né, como escritora, alguns livros que podem edificar a sua vida. Bom, eu escrevi um livro sobre depressão, essa aqui é a história da minha vida, se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Através desse livro, Deus me ensinou lições de vida, das quais eu compartilho. E esse livro tem ajudado muitas mulheres. Na verdade, tem ajudado muitas pessoas, mas principalmente mulheres. Então, se você está passando por um período de depressão, passando por algo na sua vida e você precisa de uma palavra, aqui um bom livro para você ler, com lições de vida que Deus me ensinou diretamente ali, do divã de Deus, eu falo. E tenho também alguns livros para criança, a menina que não gostava de ir para a escola. Isso aqui é um livro de uma história real da minha filha que passou por isso, e aqui ela também extraiu lições de vida, conheceu crianças que não podiam ir para a escola e mudou a vida dela. Então é um livro lindo, esse aqui que eu escrevi sobre a minha filha. Esse aqui, a lagarta que sofria bullying na escola, eu escrevi para ajudar crianças que estão passando por bullying na escola. Também escrevi esse livro para ajudar a minha sobrinha que estava passando por bullying. E esse livro tem chegado nas escolas para ajudar crianças que passam por isso. Nós não devemos aceitar o bullying. Aqui eu falo, diga não ao bullying. Então, se você tem um filho, conhece alguém que está passando por isso, esse aqui também é um bom livro para você adquirir e presentear. Recentemente, eu lancei um livro chamado Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Um menino aqui da cidade de Bauru, que na verdade já está com 18 anos. É um menino apaixonado pelo Nordeste, apaixonado por tudo que é nordestino. Ele tem uma cordeuteca aqui na cidade de Bauru. Vocês sabiam que Bauru tem uma cordeuteca? Pois é. E é do Pedro. Eu escrevi aqui a história do Pedro, uma história linda também, do amor que ele tem pelo Nordeste. Então, esse livro ensina muito sobre o Brasil, sobre o Nordeste, e também para você nunca desistir dos seus sonhos. E o último livro infantil que eu publiquei esse ano foi Minha Gatinha Marie. Também a história da minha filhinha Raquel, que ela conheceu a gatinha durante a pandemia. Nós a encontramos num latão de lixo e essa gatinha mudou a história da família. É um livro muito divertido, bom para crianças, bom para você contar ali na hora de fazer a sua criança dormir. É um livro muito lindinho. E outros livros estão vindo até o final do ano, livro para mulher. Então fiquem aí ligadinhos, acompanhem minhas redes sociais, que logo tem mais novidade para vocês. Bom, mas chega de conversa, porque nós estamos fazendo hoje um podcast, né, para esse final de semana. E eu tenho aqui uma convidada super especial. E eu já tinha conversado com ela há uns tempos atrás e ela aceitou nosso convite para vir aqui. Eu quero entrevistar a Mayara Félix, quero apresentar ela para vocês. Então, eu quero falar, bem-vinda, Mayara. Obrigada. Né? Bem-vinda aqui no nosso podcast, Elas por Elas. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado agora nosso convite. Eu que agradeço o convite. Fico muito a Mayara feliz. andou passando aí por umas lutas, uns perrengues da vida, mas hoje ela tem aqui uma história de vida, um testemunho para contar para vocês, né, do que Deus está fazendo na vida dela. Sim. Então, a gente tem a alegria hoje de receber a Mayara. Ela é uma mulher cheia de energia, de fé, de determinação. Ela tem 34 anos, ela é mãe de 2 meninos incríveis, lindos, que eu não conheço pessoalmente, mas já vi eles, são lindos, o Apolo e o Aquiles. Olha que nome forte dessas crianças, nomes fortes. Eles são a maior inspiração de vida da Mayara. Além dela ser uma mãe amorosa, a Mayara é uma profissional dedicada e ela atua como personal trainer e professora em diversas áreas dentro de uma academia. Mas o que torna a sua história ainda mais especial é o caminho que ela percorreu antes de encontrar a sua fé. Cristã, Mayara tem um testemunho de transformação e superação. Antes de Jesus entrar na vida da Mayara, ela enfrentou momentos difíceis e desafios que a moldaram e a levaram a uma conexão mais profunda com Deus. E hoje, ela não apenas se dedica a cuidar do corpo e da saúde dos seus alunos, mas também usa o seu trabalho como uma plataforma para falar de fé e de esperança. Para a Mayara, cada treino, aula e interação é uma oportunidade de inspirar as pessoas não apenas a viverem melhor fisicamente, mas também espiritualmente.
A história da Mayara é um exemplo de que com determinação, fé, coragem, persistência, é possível reescrever o próprio destino. É verdade, Mayara? É tudo verdade. Então vamos ouvir essa história dessa jornada aí que a Mayara tem enfrentado na vida. Eu separei aqui as perguntas por tópicos. Tá? A gente vai começar falando sobre a sua infância, a jornada da sua vida. Antes de você se converter, né? Que você conte pra gente quais que foram esses desafios, né? Que você passou, que você enfrentou, que marcaram a sua jornada. O que aconteceu na sua vida que fez você buscar mais a Deus? Conta pra gente. Eu cresci num lar já cristão, né? Na verdade, quando eu era pequena, minha mãe não era ainda convertida. Minha mãe se converteu quando ela perdeu meu pai. Ela ficou viúva, ela tinha uma irmã de 2 anos, tinha eu de 1 ano, e ela estava grávida da minha irmã de 6 meses. E ela conta essa história, e eu nunca esqueço dessa história, porque é uma história que impacta muito o que ela fala, né? Porque imagina ela no meio de uma dor, com 2 filhas pequenas, porque hoje eu me vejo, né? Com 2 filhos pequenos. Sim. E grávida, esperando outro bebê e perde o marido. Nossa. E ela disse que naquela agonia dela, ela pegou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia sozinha. Começou a ler e pedia para que Deus falasse com ela, né? Mas Deus é tão misericordioso que Deus se inclinou a ela e Deus começou a falar com ela. E em determinado tempo, alguém convidou ela para começar a ir numa igreja e ela começou a ir. Então, eu me lembro já, depois de tudo isso, de já crescendo num lar cristão, né? Eu lembro da minha mãe fazer culto em casa, eu lembro da gente ir na igreja todo domingo. Eu lembro de N coisas que minha mãe sempre fazia no caminho do Senhor. Não me lembro da gente ter crescido desviada em nenhum momento. Que bom, que bom. Né? Eu me lembro disso. Só que quando a gente cresce... Tem que tomar a própria decisão, As próprias decisões, porque daí a gente já não tem mais a nossa mãe, Exatamente. né? Por isso que é bíblico que está escrito que a gente tem que ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar. Sim. Porque isso é real. Mesmo que um dia você saia do caminho do Senhor, você sabe para onde você pode voltar. E aí é a história do filho pródigo real. Você sai, você faz tudo, mas você sabe, eu tenho um pai. Eu quero voltar pro meu pai. Verdade. E essa foi a minha história, né? Eu me desviei muito nova, eu vaguei muitos anos e eu tinha muita mania de ir para a igreja, sair da igreja, ir para a igreja, vou sair da igreja. E hoje eu entendo até o porquê, né? Hoje eu estou em uma denominação onde as pessoas cuidam da gente de verdade, né? Que é a Igreja Onda Dura, do pastor Natanael. E hoje eu tenho liderança. O que acontecia comigo? Eu entrava numa igreja, não tinha líderes que pudessem me colocar no caminho. Te acompanhar, né? Me acompanhar. Então, eu ficava muito solta. Então, hoje eu tô afim de ir na igreja, eu tô lá. Hoje eu não tô afim, eu quero ir no pagode, eu vou pro pagode. Entendi. Então, eu tava... Não tinha uma consistência. Não tinha consistência. E então eu fiquei muito indo e vindo, né? Fiz um curso de missões urbanas aqui em Bauru, que é o Metanoia, né? Que é um curso que abriu minha mente. É um curso não tem mais esse curso. Eu acho uma pena. A Elaine que dá esse curso, eu acho uma pena. Porque na pandemia a gente perderam bastante professor, né? Desse curso. Mas assim, foi o curso que Deus, de fato, mudou a minha cabeça. De uma forma que eu não sei explicar, porque eu era muito religiosa. Entendi. E aí Deus transformou de uma tal forma que aquela religiosidade que foi pregada em mim foi tirada ali naquele curso de 8 meses. Que não é a religião, né? Não. Que salva. É você ser como Jesus. Exatamente. É você exalar o bom perfume de Cristo. É você passar e as pessoas falarem, olha, ela é diferente. E eu sempre quis ser diferente, mas o meu ímpeto não me deixava. Sim. Né? Eu sempre tive um ímpeto extremamente aflorado. Então, falou, levou, eu queria bater, eu tinha personalidade forte. Difícil, muito difícil. Isso é desde criança, não é depois de grande. Isso sempre foi... Isso faz parte de uma característica minha, da Mayara. E tem que canalizar isso, né? Inclusive, Deus, pro bem. Eu fiz muita coisa. Eu fiz Muay Thai para canalizar esse ímpeto. Fiz Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é um esporte que eu sou apaixonada, inclusive. E eu tive que canalizar esse ímpeto meu para algum lugar. Sim. Porque eu ofendia as pessoas, eu brigava, eu xingava. eu falo que eu sangrava em cima de pessoas que não precisavam. Sim. Né? Porque quando a gente está machucado e ferido, a gente sangra em cima de pessoas. Verdade. Né? Isso é muito triste, mas é a realidade. Mas, né, eu nessas indas e vindas, né, de vai e volta de igreja, não sei o quê, quando o Apolo fez 1 ano, eu precisava apresentar, eu queria apresentar ele na igreja de alguma forma, eu precisava, e nenhuma igreja queria apresentar ele, porque eu não era membro de nenhuma igreja, então eles não apresentam.
E aí eu lembro que os padrinhos dele vieram para Bauru, meus tios são de Curitiba, eles são missionários da Jocum, e eles tiveram um tempo, conseguiram vir para o aniversário dele de 1 ano. E eu fiquei desesperada, falei, eu preciso apresentar essa criança. Aproveitar eles ajeitar. Aqui. Aí liguei para um amigo meu que ia no Onda Dura, né? Ele sempre me chamava para ir. Ai, vamos para a igreja. Eu, ai, vou nada. Cada dia eu inventava uma desculpa para não ir, porque quando você sai da presença de Deus, você não consegue voltar. É verdade. Porque sair é muito fácil. Voltar que é o difícil. É verdade. É um caminho muito árduo, doloroso, de renúncia. É muito difícil. E eu lembro que eu falava que não. Só que naquele dia, eu lembrei dele. Era um sábado. Eu falei assim, Márcio, eu preciso apresentar o Apolo. Porque os padrinhos dele estão aqui. Eu preciso fazer isso. Eu preciso. E fiquei desesperada. Ele falou, vou conversar com o meu pastor e eu te ligo de volta. Eu falei, tá bom. Aí conversou, o pastor falou que tudo bem, que eu podia levar lá para apresentar, que eles iam apresentar. E movi todo mundo, a gente, amanhã é a apresentação do Apolo, então, tá. Fomos até a igreja. Quando chegou lá, eu vi aquele pastor novo. Eu acho que o Nath deve ter uns 30 anos. Nossa. Eu olhei para ele e falei assim, gente. É olhei para a igreja inteira nova, só tinha jovem. Falei, Só nossa, jovem. essa igreja deve ser aquela igreja que o pastor vem massagear o ego de todo mundo. Ixi, vamos só apresentar e ir embora. Pensei na minha cabeça. Só que tudo tem um propósito. Deus não me colocou naquele dia lá à toa. Com certeza. Deus me colocou lá com um propósito. Olha só. E a gente apresentou o Apolo e logo veio a palavra. Quando veio a palavra, esse homem começou a abrir a boca. Eu falei, meu Deus, nossa. Quem é esse homem? Caramba. Da onde ele saiu? Nossa, eu quero ouvir ele pregar. E aí, eu comecei a ir todo domingo na igreja. Sem pretensão alguma. Eu só queria ir e ouvir a palavra. Só que o que eu vou falar agora aqui, quem se desviou um dia do caminho vai saber o que eu estou falando. Porque quando você começa a ficar próximo de Deus e longe do pecado, a sua carne e o seu espírito começam a conflitar. Verdade. E eu comecei a ter conflito. É uma luta, É né? uma luta. É. E eu me senti muito triste, eu me senti muito agoniada, eu não sabia o que eu sentia. E um dia eu pedi pro meu amigo, falei, Márcio, dá o telefone do pastor, eu preciso ligar para ele. E eu, sem nenhum tipo de liberdade, liguei para ele. Falei, Natanael, eu sou a Maiara, amiga do Márcio, e eu preciso falar com você, pastor. Olha, eu tô acontecendo isso. E ele só me ouviu. Daí ele falou assim, Maiara, eu tô feliz por você me ligar. Porque quer dizer que hoje Jesus chegou na sua vida. É verdade. E agora começou o conflito da carne e do espírito. E a gente vai trabalhar para que você fique firme em Deus. Amém. Isso foi no começo do ano passado. Do ano passado. E aí eu fui, minha caminhada começou na igreja, eu também daquele jeito, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E no final do ano passado, eu senti que eu precisava me entregar a Cristo de verdade. Então foi quando eu tomei uma decisão de me batizar. Então eu me batizei, passei pelas águas e eu falo que foi um momento muito feliz da minha vida, porque a gente entregar a vida a Jesus você falar, Deus, eu tô aqui. Eu não sou nada. Sim. Eu não sou nada. Sem o Senhor, eu não sou absolutamente nada. Verdade. Mas eu quero me entregar, dentre todos os meus pecados, eu ainda quero entregar minha vida a Ti. Que o Senhor faça a sua obra. E eu me entreguei. Só que na nossa cabeça, né, a gente pensa assim, vai mudar tudo, vai ficar mudar, tudo bom. Só que não. E as coisas continuaram do mesmo jeito. Nada mudava, eu não mudava. E eu fui ficando, parece que cada dia pior, ficando irritada. E aí o pastor precisava de uma casa para fazer um GP, um grupo pequeno. E eu não sei o que deu na minha cabeça, porque eu nem perguntei pro meu marido, eu só simplesmente fui lá e falei assim, eu dou minha casa. Nossa. Aí eu cheguei em casa, falei, vou ter que falar para ele. Aí eu cheguei em casa e falei, Jorge, olha, eu cedi a nossa casa para fazer um GP, tem problema para você? Não, tudo bem. E ele estava indo com você não, também? Ele não estava indo. Ele não se importou. Só que daí era uma fase que ele estava se preparando para lutar e a gente acabou passando esse GP para casa da minha mãe e lá a gente começou o GP. E quando a gente se posiciona, o inimigo ele é astuto, né? Ele é sujo. Com certeza. E ele começou a se levantar contra a vida dos meus filhos. Eles não paravam de ficar doentes. E daí as coisas pareciam que não... E eu ligava para a líder do GP e falava assim... Eu nem tinha muita amizade com ela na época, só tinha amizade com o marido dela. Eu falava assim, Rebeca, o que está acontecendo? Ela, é o diabo, mas tá tudo bem. Vai piorar, mas calma. Crente é meio doido, né? Crente é doido. Ninguém vai entender o que a gente tá falando aqui. Só quem é crente. Mas calma que vai ficar tudo bem. Tem que ficar ruim para ficar bom. Ela falava isso pra mim. Eu falava assim, meu Deus, aí só foi prova atrás de prova. Mas eu falava assim, Deus, eu não vou desistir desse propósito que o Senhor tem aqui. Amém. Porque eu falei assim pro Nath, sabe por que eu quero levar o GP pra minha casa? Porque eu quero que meus filhos tenham a mesma memória que eu tenho na minha cabeça. E da minha mãe fazendo culto em casa. Por isso, Minha mãe fazia culto em casa toda semana. A gente tinha culto pastor em casa pregar. Era uma bênção. E eu lembro disso. Eu lembro da minha mãe levar a gente em reunião em casa de outras pessoas. Eu lembro da minha mãe levar a gente até pro monte. Você sabe o que eu me lembro? De uma vez numa oração no monte, as folhinhas ficarem todas brilhantes. Sim, sim.
Só quem viveu isso sabe. É verdade. E eu lembro disso. Então, eu lembro da minha mãe levar a gente em tudo quanto é lugar que ela ia. E a gente estava com ela. E ela sempre lá, com a fé dela, buscando a Deus, sempre em posição com uma mulher de oração. Minha mãe, graças a Deus, é uma mulher muito de oração. Que bom. E isso fez com que eu voltasse, né? Para onde eu tinha Com que certeza. voltar. Então, isso Você se lembrou, né? me lembrei do caminho. Do caminho. E aí, esse GP continuou rolando em casa. Aí, depois de um tempo, minha mãe tinha que mudar de casa. Eu falei, bom, agora vai ter que ir para minha casa mesmo o GP. E aí, quando foi para minha casa... Aí que a coisa pegou. Aí o negócio ficou lá embaixo. E aí eu falava assim, Rebeca, o que eu vou fazer? Ela falou assim, amiga, se tem uma coisa que o diabo não é preguiçoso, ele gosta, ele fica articulando o que ele vai fazer, mas a gente tem que se manter em posição. E é muito doido, porque quando a gente não tá totalmente na presença de Deus, a gente às vezes se intimida. Verdade. Aí o diabo, ele não tem poder. Não tem. Ele não tem nenhum poder, porque ele é um derrotado. O único que tem poder maior fazer é o que está em nós, né? é Deus. Então, o diabo, ele quis me desestruturar de todas as formas. Até que ele tocou no meu casamento. Nossa. E quando ele tocou no meu casamento, um dia eu lembro que eu orei e falei assim, Deus, eu não sei quais são as suas vontades. Eu não sei qual o seu desejo, mas que a sua vontade, mesmo que me doa, ela prevaleça. Eu vou chegar onde eu tiver que chegar. Eu não me importo. Mas que o Senhor faça a minha vida ser nova. Amém. Que eu seja feita uma mulher de Deus. Uma varoa valorosa. Não dá para voltar para trás, né? Falei, agora eu não volto mais. Agora é daqui para frente. O que eu tiver que passar, eu vou passar. Exatamente. Mas o Senhor vai estar comigo. E eu creio nisso. Só que eu tava ainda meia... sem saber o que fazer. Fiquei perdida. Só que quando a gente não sabe o caminho que a gente vai seguir, Deus levanta pessoas que te colocam no caminho. Com certeza. E Deus levantou 2 líderes, o Diego e a Rebeca. Olha só que bênção. Que são as pessoas que lideram o GP da minha casa. E a Rebeca, eu falo que ela ouviu muito choro meu, ela ouviu muita murmura minha. Só que no início de tudo isso, Deus me colocou numa posição de ficar sozinha. Eu precisava estar sozinha nesse momento. E eu não sabia por quê. Eu chorava, eu falava assim, Deus, mas eu não quero ficar sozinha. Por que eu não tenho ninguém? Não tem ninguém para falar, não tem ninguém para conversar, e ficava naquela, né? E Deus falava assim, porque é um momento entre eu e você. Sim. E eu era muito orgulhosa. Eu era muito brava, eu já falei, né, do ímpeto. Mas eu acho que o pior de todas as coisas era o meu orgulho. E era uma coisa que eu não queria carregar mais dentro de mim. Então eu falava para Deus, Deus, pode quebrar meu orgulho. Tira isso. Tira isso de mim. Isso pode me doer, pode me arrancar lágrimas, pode acabar com a minha parte física, porque uma luta espiritual, ela dói o corpo físico. Com certeza. Mas eu falava, mas Deus, me faça lembrar que a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Amém. Eu não tô vivendo um cristianismo falso. É verdade. Eu tô vivendo um cristianismo de mudança e de transformação. Eis-me aqui. Tem que ser. Faça o que o Senhor tiver que fazer para mim. Amém. E eu me coloquei em posição. Só que daí eu achava que as coisas iam ficar meio tranquilas, mas não. Tudo ficou muito pior do que já estava. E daí ele saiu de casa, e as brigas entre eu e ele não paravam, não cessava, tudo era briga, tudo era discussão, e aquele rolo, eu falava, Senhor... E aí um dia, eu lembro desse dia, que foi uma briga muito feia entre eu e ele pelo WhatsApp, e eu cheguei em casa, eu desesperada, eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu abri a Bíblia, eu pedi para Deus falar comigo. E aí, quando eu abri a Bíblia, saiu em Provérbios, acredito eu que é 16, que fala sobre a mulher sábia. Que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos destrói. Isso. E a hora que saiu aquilo, eu lembro que eu prostei na minha mesa da cozinha e eu comecei a chorar. E eu falei, eu sei, Deus, que eu fui tola. Só que, Deus, eu sozinha não consigo. Então, Deus, hoje, nesse momento, eu entrego a minminha vida a Ti. Amém. E o Senhor faça o que o Senhor tiver que fazer. E me ajuda. Me ajuda a mudar, me ajuda a ser uma mulher diferente, me ajuda a me comportar diferente, me ajuda. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o brilho de Jesus em mim. Eu não quero só ser mais uma pessoa que vai na igreja. Eu sou crente, mas eu não mudo. Eu preciso mudar, Deus. O que o Senhor precisar fazer, o Senhor pode fazer. Então eu deixei Deus fazer, né? Amém. Porque Deus é educado, né? Oh, Deus não chega, dá arromba licença. O coração. Deus vai trabalhando. Então, eu falo que esse tempo de separação que nós tivemos foi um tempo muito necessário para o meu crescimento espiritual. Sim. Né? E eu vejo muitas mulheres passarem pela mesma situação e às vezes elas não entendem o que está acontecendo. Verdade. Então, quando alguém me vem perguntar, Maiara, mas como é que foi isso? Eu falo, ora. Você quer saber o que você vai fazer? Você vai orar. Primeiro você vai orar, joelho no chão. Joelho no chão. E eu lembro que, bem no comecinho, assim, que tudo aconteceu, eu fui procurar um livro em uma caixa.
E nessa caixa, quando eu abri, eu tinha outros livros cristãos. E na hora que eu estava procurando aquele livro, só que bem em cima tinha um outro livro escrito assim, Escondidos por Deus, que acho que é Marcelo Biancardi, se eu não me engano. É o escritor, ele é do Bola de Neve, ele era pastor do Bola de Neve. Eu fui numa conferência dele, comprei esse livro. E a hora que eu peguei aquele livro, eu falei, eu vou ler esse livro, Deus. Eu tava tão agoniada, falei, eu vou ler. Comecei a ler. E bem no prefácio dele, assim, já tava na introdução. Já começou a falar com você. Já começou a falar. E eu queria muito excluir meu Instagram na época, né? Eu queria sair das redes sociais, eu queria me esconder pelaquela situação. Sim. Porque eu era muito orgulhosa, eu não queria que as pessoas ficassem comentando e falando. Sabendo, né? E aí eu excluí meu Instagram. Antes de excluir, o pastor falava naquela introdução que ele havia passado por uma situação. Imagina ele, um pastor, né, que prega em um monte de lugar, que tem uma equipe gigante, ele precisava ter a rede social dele. Sim. Mas que Deus naquele momento pediu para ele excluir. Ele falou assim, Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso do meu trabalho. Deus falou assim, pode excluir, confiar em mim. Não vai precisar disso. Não vai precisar, porque eu vou estar com você. Naquele momento eu entendi, eu falei, Deus, eu entendi o senhor quer, eu vou excluir. Eu excluí tudo, eu sumi. Nossa. Ninguém sabia onde eu estava. As pessoas, quem tinha meu telefone me procurava, Mayara, tá tudo bem? Nossa, você sumiu da rede social. Não, tá tudo bem. Porque eu estava passando por um processo. E eu não queria me expor a esse processo. E nem ficar lá, né? Dando sorrisinho. Como se nada tivesse acontecendo. Porque eu estava, de fato, toda quebrada. Com certeza. Né? E a partir daquele livro, eu fui lendo outros livros. E Deus foi me enchendo. E eu fui e Deus me direcionava certamente para que livro eu iria ler. Porque eu descobri que tinha vários livros cristãos na minha casa. E eu nem lembrava desses livros. Só. Então, Deus me direcionava. Você vai ler esse livro agora. E cada livro que eu li era exatamente aquela fase que eu estava passando. Amém. Né? Então, eu falo que esse processo foi para eu amadurecer. Não foi para ele, né? Até porque ele continuou vivendo a vida dele de solteiro. As pessoas falam, mas Mayara, eu falo, gente, o que passou, passou, ficou lá atrás. Né? Então, isso mesmo. Quando você me chamou no Instagram, fazia poucos dias que eu havia voltado pro Instagram, fazia 4 dias. Eu tinha acabado de chegar da igreja, eu lembro até hoje. E você mandou mensagem para mim e eu falei assim, Deus, o que eu vou falar nesse podcast? Estou aqui, eu separada, sozinha com os meus filhos. E eu tenho testemunho do quê? Do que eu estou passando. Tá bom, eu vou falar o que eu estou passando, porque eu não tenho vergonha de falar. Sim. Porque tudo é para engrandecer o teu nome. Não é para eu me diminuir, né? Para eu ser menos uma coitada. Não é isso. É para as pessoas entenderem que até o crente passa dificuldade. Com certeza. Que a nossa vida não é fácil. Não. As pessoas acham que servir a Deus vai ser muito fácil, né? Eu vou servir a Deus, tudo vai acabar, o problema vai acabar, e eu não vou passar por mais nada. Mentira. A Bíblia é clara, no mundo tereis aflições. Exatamente. Né? Só que a diferença está como você passa por elas. Exatamente. Quando você não tem Deus, quando você não tem Jesus, você se desespera. Exato. E você fica louco. Tem gente que tira a sua própria vida. Mas quando a gente passa pelas lutas, tendo Deus com a gente, né? Aí é diferente. Você vai passar por luta, mas você vai conseguir passar por elas. Vai passar com Deus. Exatamente. E eu lembro que eu falava assim para Deus, eu tô passando a mesma situação de tanto tempo atrás, né? Porque eu já fui casada. E eu falei assim, por que eu tô passando pela mesma situação? Repetir um ciclo. Só que lá atrás você não estava com Deus, né? Não. Deus falou assim, então... Agora, eu tenho outra questão, né? Porque agora você tem 2 filhos, então agora você de fato tem a sua família que você tanto me pediu. Então agora você vai se posicionar e você vai orar pela tua família e você vai lutar. Eu falava assim, Deus, humanamente falando, é impossível. Só que eu, Roberta, me posicionei. Amém. Eu me posicionei em guerra. E eu lembro que um dia eu gritei dentro do meu quintal. Eu assisti o Quarto de Guerra. Sim. E aí a gente fica meio inspirado, demais. né? É muito bom esse filme. Demais. E assisti também A Forja. No mesmo dia eu assisti em casa com as crianças esses 2 filmes. E eu lembro que eu falei assim pro diabo, hoje você não vai mais ficar na minha casa. Amém. Você vai pegar tudo que é teu, todas as suas mentiras, a sua enganação, a sua falsidade, tudo que você plantou aqui dentro da minha casa, no meu coração, você vai sair daqui agora em nome de Jesus. Aqui você não vai mais morar, porque quem chegou aqui é Jesus. Glória a Deus. E aonde ele chega, você não fica. Verdade. Porque você é um condenado. Aqui você não vai ficar. Amém. Pode ir embora. Você não vai ciscar na minha vida, na vida dos meus filhos. E aquele homem que tá lá, lá no mundo perdido, fazendo isso, fazendo aquilo, ele é meu marido. Amém. E ele vai voltar. E ele vai voltar porque Deus me prometeu isso. E o Deus que eu sirvo é um Deus de verdade. Não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Na hora dele. Então você vai pegar tudo que é teu, diabo. Você vai embora da minha casa e vai ser agora. Uau. Aqui você não fica mais. E eu falei aquelas palavras com
com tanta fé, com tanta convicção, ousadia, com tanta ousadia, e eu comecei a batalhar. Sim. E eu falei assim, agora eu entrei na guerra, diabo. Se você não me dá paz, quem não vai te dar paz agora sou eu, porque agora eu vou orar. Batalha espiritual. E agora a gente vai brigar. Que eu não vou brigar com você, quem vai entrar nessa guerra aqui é meu Deus. Porque a hora que ele chegar aqui, meu amiguinho, isso aqui você não fica mais. E a gente começou a orar. E eu falei no começo, minha mãe é uma mulher muito de oração, minha mãe me ajudou muito em oração. Muita gente me ajudou em oração. Amém. Né? A gente orou muito, a gente buscou muito. E eu nunca fui a favor do jejum. Eu lembro que eu estava indo trabalhar dentro do Uber, assim, e Deus falou assim para mim, Mayara, jejum de Daniel. Hã? Que é isso? Que? Dentro do Uber. Eu falei, gente, não. Eu falei, Deus, eu não vou fazer jejum. Eu não acho, não tem nada a ver. Se o Senhor já entregou seu filho na cruz para morrer por mim, por que eu tenho que me sacrificar? Não vem com esse negócio de jejum, eu não gosto de passar fome. E Deus falou assim, em obediência a mim, você vai fazer esse jejum. Aí eu lembro que eu liguei para a Rebeca, para minha líder. Falei, Rebeca, é o seguinte, Deus está mandando fazer um jejum que eu nem sei que jejum é esse, mas olha só, jejum de Daniel, como é que faz? E ela veio me explicar o que eu tinha que fazer em 21 dias. Eu falei, amém, Jesus, estamos aqui, vamos lá. E eu comecei a fazer esse jejum. E eu comecei a fazer esse jejum em prol da minha família mesmo. Sim, sim. Pela volta do meu marido, para que ele voltasse mudado, transformado, para que Deus tirasse aquela venda dos olhos dele. Porque aonde a verdade chega, a mentira não prevalece mais. Ele estava com escamas nos olhos. Escamas nos olhos. Né? Ele estava olhando aquela vida lá fora e achando... Porque a gente vai falar a realidade. Sim. Viver no mundo não é ruim. Claro que não. Só que nós que temos o conhecimento da palavra, a gente sabe que aquilo ali não é pra gente. Não. Porque a nossa morada não é aqui na terra. A nossa morada é no céu. Então, a gente faz coisas para quê? Para que a gente tenha a nossa vida eterna. Sim, com certeza. Eu não quero perder minha vida eterna. Eu não quero perder minha morada no céu. É salvação individual. Exatamente. E a vida do pecado, ela tem consequências. Exatamente isso. E eu sempre falava, Joanderson, abismo chama abismo. Isso. Joanderson. Só que daí, o que Deus mandou eu fazer? Me calar nesses 21 dias. Só orar. Deus falou assim, você só vai orar. Você não vai falar nada para ele. E naqueles 21 dias, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Nossa. Eu descobri várias coisas dele, várias coisas que me chatearam muito, magoaram demais. E eu falava assim, Deus, mesmo eu quebrada por dentro, eu vou continuar confiando em Ti, nas Suas promessas. Amém. E aí, no meio desse jejum, Deus colocou uma igrejinha no meu coração. Uma igrejinha que eu ia 10 anos atrás, onde Deus fez muita coisa para mim. E eu falava assim, Deus, o que eu vou fazer naquela igreja? Primeiro que eu nem sei quando mais tem culto, porque eu não vou mais lá. Como que eu vou saber? E eu estava dando aula numa escolinha, né, de natação, e eu fui levar as crianças no portão para os pais buscarem. E na hora que eu cheguei no portão, um aluninho meu era filho de uma amiga minha. E aí ela foi buscar ele naquele dia. Eu vagamente ouvi ela com o carro dela aberto e ouvindo louvor. Falei assim, Dani, você tá indo na igreja? Ela falou assim, eu tô lá na pastora Solange. Falei, jura? Você falou. Falei, Dani... Quando que tem culto lá? Isso era numa sexta-feira. Ela falou, hoje tem culto tal hora. Eu falei, hoje eu não consigo ir. Ela, mas no domingo tem culto de manhã e culto à noite. Eu falei, de manhã que hora? Ela falou, 9h30. Eu falei, eu vou domingo. Ela falou, eu vou com você. Eu falei, eu passo pra te buscar, então. E eu lembro que eu saí de casa e eu falei assim, Deus, eu não sei por qual motivo o Senhor tá me levando lá, mas o Senhor sabe. Que o Senhor fale comigo. Sim. Que o Senhor me traga acalanto, me traga conforto, porque eu tô tão atribulada com tudo isso que está acontecendo, que parece que eu não vejo saída em nada. Tá tudo tão confuso dentro de mim. Me ajuda, Deus. Me ajuda a... Você precisava de uma palavra. Uma palavra. E eu lembro que eu cheguei na igreja e o culto começou a acontecer, começou aquele... E orar. A pastora veio até mim. Falou assim, irmã, eu vejo a tua vida sentimental toda bagunçada. Nossa. O que eu vou falar aqui é muito doido, porque só vai entender isso quem de fato vive em Cristo. E ela falou assim, só que Deus manda te falar que até dia 18 de novembro vai acontecer um reboliço, a tua vida vai mudar. Uau. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei, Deus vai tirar esse homem da minha vida e vai me trazer outro homem. Só pode ser isso. E aí a gente fica meio preso, né, naquilo que... E a gente acaba até esquecendo daquilo que a gente está fazendo. É humanamente falando, né? Aí eu falei assim, Deus, não deixa eu presa nessa palavra, me deixa viver, né? Continuar o meu jejum, me deixa viver. E eu lembro que passou os dias e acabou o jejum. O jejum acabou numa sexta-feira. Eu entreguei o jejum numa sexta-feira. E esse homem perdido pro mundo. Jesus amado. Olha, eu não vi efeito nesse jejum, não. Esse jejum não fez efeito. Você falou, não valeu pra nada. Não valeu pra nada. Só passei fome, nervoso. Mas tá bom, amém, né? Eu fiz em obediência. Sim.
E eu lembro que eu fui me deitar e eu tava muito chateada, porque eu mandava mensagem, ele não me respondia. E, de repente, meu celular apitou. Eu tava indo dormir. Meu celular apitou e ele falando, Mayara, ele falando que ele queria voltar, mas ele não conseguia voltar. Olha só. Que ele não conseguia, que parecia ser fácil aquela situação, mas não era fácil. Sim. Que ele ainda me amava, mas aquela situação não era fácil. E a hora que ele mandou aquela mensagem, eu falei assim, é Deus. É Deus mandando eu me posicionar e não parar. Eu falei, Deus, se ele deu essa brecha, agora eu sei que o Senhor está nisso aí mesmo. Eu vou continuar orando. E aí, isso foi numa sexta. Quando foi na segunda-feira, eu falei assim, eu vou abrir um jejum de 7 dias. Eu vou abrir um jejum de 7 dias. E aí eu escrevi o que eu queria no jejum. Que eu queria que Deus trouxesse à luz as verdades. Que nada ficasse em oculto. Sim. E que Deus fizesse aquilo que ele tinha que fazer. E que me mantesse em paz. Amém. Com tudo que acontecesse. E aí eu abri outro jejum de 7 dias. Naquela semana, todas as mentiras foram caindo por terra. Cada dia eu fui descobrindo uma coisa, cada dia uma coisa, cada dia uma coisa. E eu falava, olha, eu fiquei sabendo disso, daquilo, aquilo outro, não sei o que, não sei o que, aquilo foi aparecendo. E na última semana, né, nesse jejum, e esse jejum acabava dia 19 de novembro, né, e a promessa era pro dia 18, sim, né? Mas sim. eu tinha esquecido depois da promessa. Depois passou meio vaga na minha cabeça. Eu falava assim, nossa, nem lembro dessa promessa, meu Deus do céu. Eu lembrava, mas esqueci, eu não sei por quê. Mas aí no dia 17, que foi um domingo, eu lembro que uma das pessoas que ele se envolveu me ligou, me mandou mensagem, falando tal, e eu falava assim, enquanto ela estava falando, eu falava assim, Deus, que ela mandou uma mensagem bem ofensiva para mim. E eu falei assim, Deus, é muita humilhação. Só que o seu filho morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi batido. Eu estava na minha cozinha fazendo almoço com os meus filhos e eu falei assim, olha Deus, eu estou aqui dentro de casa em obediência ao Senhor. Amém. Porque eu podia estar lá no mundo agora. Sim. Eu podia estar aprontando, eu podia estar bebendo, eu podia estar com outros homens, mas eu não estou. Sim. Eu estou em obediência ao Senhor. Então, Deus, não deixa eu envergonhar o teu nome. Porque hoje eu vou fazer o diabo passar vergonha. Hoje ele vai passar vergonha. E eu lembro que eu pedi para Deus colocar as palavras certas na minha boca para eu poder responder. Porque eu não queria ofender ela, porque ela não tinha também nada a ver com um problema, né? E eu respondi ela com amor, com respeito. E na minha cabeça toda hora ficava assim, Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus falava assim para mim, você não pediu que viesse a luz? Eu não vou construir sua família de novo no meio da mentira. Eu preciso que as mentiras caiam por terra para que eu faça tudo novo. Verdade. E eu falava assim, não, ele não vai voltar para casa, eu não vou deixar. A hora que ele falar que ele vai voltar, que ele não entra mais. E Deus falava assim para mim, ele vai entrar. Vai. Ele vai entrar porque eu prometi, eu vou cumprir. E é muito doido porque quando você fica com muita intimidade com Deus, é muito claro as coisas que ele fala. Deus não faz nada meio por baixo. Deus faz as coisas por cima mesmo. Ele fala, ele te dá o recado certo, ele fala aquilo que ele tem que te falar. Ele não... E nesse processo, Deus usou N pessoas para falar comigo. Nossa. Né? Uma tia minha, inclusive, me ligou para minha mãe e falou assim, Raquel, eu não sei o que está acontecendo com a vida da Mayara, mas eu vi acontecendo isso, e falou um sonho que ela teve, que era com o meu marido, e falou assim, olha, Deus manda falar isso para ela. E depois ela foi orar, e Deus mandou me posicionar. Enfim, coisas foram acontecendo. Deus vai mostrando. Deus vai mostrando, para que eu me posicionasse. E eu lembro que nesse dia, de todos os dias que eu passei, desses 4 meses que a gente ficou separado, esse dia, que foi dia 17 de novembro, foi o pior para mim. E eu lembro que parecia que eu tinha tomado um soco no estômago, um soco na cara. Parecia que eu tinha apanhado. Meu corpo estava fraco. Eu falava, Senhor amado, me ajuda, Pai, me fortaleça. Me fortaleça, que o Senhor não deixe eu me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que eu olhe para o alvo, que é Cristo. Se ele não voltar, se ele voltar, não me importa, mas que eu não me desfaleça nessa prova. Amém. Que o Senhor me fortaleça todos os dias. E eu falo que o caminho foi jejum e oração. Amém. E eu lembro que eu fui para a igreja. E aí eu voltei da igreja com as crianças, né? Daí ele mandou mensagem, vocês já jantaram? Aí eu falei assim, olha, ainda não, eu ia esquentar comida agora para as crianças. Ele falou, não, peraí que a gente vai jantar junto. Eu falei, tá bom, pensei comigo. Como assim, né? Tudo bem. Aí ele falou, daqui uns 40 minutos eu tô aí. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco, eu escutei o carro dele chegar na porta de casa. E ele demorou para descer. A minha cabeça, né? Eu falei assim, ele deve estar respondendo alguma pessoa lá, né? Porque não quer responder aqui dentro. Mas tá tudo bem, porque eu respeito, não tenho nada com ele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. E aí eu lembro
Eu estava conversando com a mãe de uma amiga minha pelo celular, pelo WhatsApp, uma mulher muito de Deus, a Márcia, a gente conversando de coisas de Deus, e eu falando para ela que eu tinha feito um canto de oração, que eu intercedia, que toda palavra que Deus me dava eu escrevi e colava na parede, que eu colava na minha geladeira, e comecei a tirar foto, mostrar para ela. E aí eu sentei no sofá e a gente continuou conversando. Daqui a pouco esse homem passa a porta, de mala e tudo. Ele falou assim, eu voltei para casa. Uau. A hora que eu olhei aquilo, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia. Eu fiquei meio estagnada, eu fiquei parada assim. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O cara tava ontem na bagunça e hoje ele voltou para casa. Como assim? De mala e cuia. De mala e cuia. Não entendi nada. E ele falou assim, Mayara, obrigada por você não ter desistido da gente. Nossa. Na mesma hora eu mandei assim pra minha amiga, pra essa Márcia. Falei, Márcia, se eu te falar o que eu tô vendo aqui agora, ela falou o quê? Eu falei, o Jonathan acabou de entrar em casa de mala e tudo. Ela falou assim, Deus é bom. Eu orei pra que esse dia acontecesse. Eu orei, muita gente orou. Quanta gente Deus orando, é muito né? bom, Deus é bom, glória a Deus. E glorificou e falou. Mas ainda assim, eu me senti meio travada. Sim, eu falava assim, sim. Deus, que estranho. É. Como assim? Esperei Calma. tanto por isso, né? Deus me ajuda. Aí a gente foi jantar, tudo. Daí eu lembro que uma amiga minha do Instagram, a gente tava conversando, eu falei assim, eu tô meio assim, tô meio incerta. Ela falou, não, você não tá incerta coisa nenhuma. É Deus que mandou esse homem de volta, é resposta de oração. Menina. Meu amor, você vai viver. Deixa as pessoas falarem o que quiserem falar. Com certeza. Porque é Deus. Isso daqui é testemunho vivo, Mayara, verdade. de que Deus é Só Deus faz isso, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, realmente. Verdade. Por quê? Se ele quisesse ficar lá fora, ele ficava lá fora. Não tinha por que ele voltar para casa. O que ia mudar ele voltar para casa? Né? Os filhos dele não vai deixar de ser filho dele. Sim. Nada vai mudar. Né? E eu estava ali dentro de casa. Não por ele, mas obediência a Deus. Sim. Né? Então, assim, as pessoas não entenderam nada. Imagino. Na verdade, eu quero falar que nem eu entendi nada. E aí, quando ele entrou, que ele passou a porta... Na hora, Deus falou assim pra mim, você lembra da promessa que eu te fiz? Uau. Que até dia 18 a sua vida sentimental estaria resolvida. Era dia 18. Era dia 17, não era nem dia 18. Um dia antes. Nossa. E eu falei assim, Deus é muito bom. E por tudo, né? Por mais que ele tenha voltado, eu falei que eu nunca ia atacar nada na cara dele do que aconteceu. O que passou, passou. Sim. E uma coisa que Deus me ensinou muito nesse tempo foi sobre perdão. É verdade. O perdão e o amor genuíno. É. Porque amar uma pessoa quando ela tem coisas para te oferecer é muito fácil. Agora, amar uma pessoa quando ela não tem absolutamente nada para te oferecer é muito difícil. E é ser cristão mesmo, né? Com certeza. Imagina, ele estava me ferindo, ele estava me machucando, mas eu estava orando pela vida dele. Amém. Pela alma dele, Pela né? alma dele. Quantas noites, 3 horas da manhã, eu colocava meu celular para despertar e eu me colocava Pra de orar por joelho ele. e eu me derramava para Deus toda madrugada. E eu chorava na Que presença lindo, dele. né? E eu Graças falava a assim, Deus. Deus, eu não sei o que vai ser o desfecho dessa história, mas o Senhor sabe. Mas Deus, eu me coloco diante de Ti, manhã, tarde, noite, madrugada, aonde eu estiver, eu me derramo a Ti, Pai, porque só o Senhor pode fazer essa obra. Eu não tenho esse poder. Amém. Eu não Verdade. posso mudar Ele. Verdade. Eu não posso mudar o que Ele pensa, mas eu posso pedir que o Senhor mude a mim. Sim. Então, que através da minha vida, da minha mudança, que Ele veja, que isso resplandeça aos olhos dele, né? E eu lembro que uma das mensagens, antes dele voltar, foi assim, Mayara, tudo que você tem feito não é em vão. Olha só. Ele estava vendo, Ele né? estava vendo. E eu achei que ele não estava vendo, e ele estava vendo. Ele falou assim, eu sei que você está magoado, que você está sentido, eu sei que você está sofrendo, eu imagino. Eu falei, não, você não imagina, porque você não está passando por isso, mas eu que estou passando. Mas todo esse sofrimento não foi para ele. Não. Foi para mim. É verdade. Deus usa formas e estratégias estranhas para mudar e alcançar a nossa vida, né? Eu precisava me posicionar para Deus. E por que eu não me posicionava? Porque eu estava envolvida com outras coisas, Sim, né? sim. Eu sou muito cuidadosa com a minha casa, então eu cuido muito dos meus filhos, eu cuido muito do meu lar. Eu arrumo o café da manhã de sair de casa para trabalhar. Depois eu faço o almoço, eu ponho a mesa. Café da tarde, é janta. É tudo no horário, tudo tem rotina. Eu dou banho nas crianças, cuido, levo para a escola. Tipo assim, é tudo com rotina. Sim, sim. Então eu tenho muito esse cuidado. Muito e às zelo. vezes esse cuidado, esse zelo faz a gente ficar dispersos de Deus. Sim. Porque a correria faz com que a gente não enxergue que Deus está ali. É verdade. Então, eu acredito que Deus deixou com que tudo isso aconteça. Permitiu, porque as pessoas falam, não é o diabo. Não foi o diabo que fez isso. Foi Deus Permitiu. permitiu. Né? E aí eu me lembrava muito da história de Jó. Sim. E eu falava, eu não estou passando nem a pontinha que já passou. Nossa, Deus me Porque livre. a história de Jó era ainda maravilhosa, mas se põe no lugar de Jó. Eu que Deus não me queria estar no livre, lugar dele. Eu não tenho nem Nenhuma pretensão. Nem Deus queria me estar. livre. Mas assim, a gente passa por coisas que faz a gente
pensar, né? E quando eu me coloquei em posição, eu comecei a olhar, eu falei, não, Deus, eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Comecei a buscar a minha mudança, né? Eu lembro que eu cantava muito louvor que falava assim, Senhor, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar. E quando eu louvava esse louvor, eu tava lá lavando o quintal, esse louvor cantando na minha cabeça. Eu cantava alto, às vezes me pensava, essa mulher é doida, gente. Eu falava, Deus, quebra o meu orgulho, Deus, porque o Senhor sabe que o que atrapalha o seu trabalhar é o orgulho do ser humano. É verdade. Porque a gente é muito cheio de si. E, na realidade, a gente tem que ser vazio de nós mesmos, né? E cheio de Deus. Verdade. E como é que eu ia me encher de Deus? Como é que eu me encher... Cheia de você, né? Cheia de mim. Não, eu sou, eu faço, eu mando. Que é desse jeito. Eu, né? Para que tu cresças. Para que tu cresças. É isso mesmo. E eu falo hoje para todo... Até conversei com uma aluna minha na quinta. Tava dando personal para ela e ela falando da vida dela e tal. E eu falei assim, amiga, você vai na igreja, mas você não tem liderança. E o problema da gente não ter liderança é que a gente fica perdido. Sim. Eu falei assim, imagina um Aquiles com 1 ano e meio, o Apolo com 2 anos e meio solto na praia, que a gente foi pra praia. Sem ninguém olhar. Sim. O que você acha que eles vão fazer? Nossa. Falei, eles vão sumir, vão morrer afogados, alguém vai pegar, alguma coisa vai acontecer, porque não tem ninguém olhando eles. Sim. Ninguém tá acompanhando eles. Então, é a mesma coisa nós na fé. Precisamos de pessoas que coloquem, nos encorajem a estar no caminho que Deus colocou pra gente. Verdade. Naquele propósito. O meu propósito era passar por isso. Sim. Né? Para que outras coisas acontecessem. Talvez esse podcast vai chegar na casa de alguém que está passando pela mesma situação. Vai, sim. E eu quero encorajar essas mulheres a lutarem por suas famílias. Amém. Por quê? O diabo, ele é sujo, ele é astuto. Sim. Ele não quer só acabar com a nossa família. Não. Ele quer acabar com a nossa vida. Tudo. Uma aluna minha me falava isso desde sempre, Mayara. Quando eu me separei, o diabo não quer só acabar com a nossa família, ele quer acabar com a nossa vida. Ele quer ver a gente. Né? Ele fala, não, agora eu vou acabar com todo mundo, com a família, com tudo. E quantas famílias a gente vê desestruturadas depois de um divórcio, porque a mulher não foi sábia, porque homem, Deus pede a sabedoria para quem? Para a mulher, Pois bem, a gente tem que se pôr no nosso lugar de ser sábia, né? E a mulher muitas vezes não tem essa sabedoria. E ela acaba deixando as coisas escapar pelos dedos, porque não consegue se posicionar, porque quer se comparar ao que o homem faz e quer fazer igual. E não é assim. Tudo errado. Tá tudo errado. E o que me fez pensar muito foi nos meus filhos, né? Eu ficava assim, Deus, eu tenho 2 crianças para dar o exemplo. Eu não posso. Deles, né? Eu falei, eu não posso deixar de dar. Porque assim, eu não me lembro da minha mãe não ter dado exemplo pra gente. Eu lembro de todas as vezes ela ter dado exemplo pra gente de fé, de garra, de superação. E eu falava, é isso que eu quero passar para meus filhos. Independente do que aconteça, é isso. Sim. Então, eu lutei pela minha família. Amém. Que lindo. E Deus fala... isso é bíblico, né? Se um se colocar em posição, Deus entra a teu favor. Amém. E Deus entrou em meu favor. Graças Todo dia eu orava e falava assim, Deus me escuta, inclina seu ouvido para mim, Deus olha para mim, Deus, eu não aguento mais. Deus, chegou uma fase que eu estava tão cansada fisicamente, eu estava me sentindo até fraca. Imagina. E eu orava e eu falava assim para Rebeca, me ajuda, Rebeca, oração, porque eu não estou mais aguentando. É muito difícil. E o que eu levo de toda essa história é o que muita gente não quer viver, que são as renúncias, né? Verdade. Primeiro de tudo é você renunciar ao seu eu, a sua vontade, a sua carne, porque a gente é ser humano. Né? A gente precisa renunciar, abrir mão de tudo isso. A gente não vira super-herói. Não. A gente precisa abrir mão de tudo isso para a gente viver em Cristo, né? Sim. E viver em Cristo é renunciar mesmo. Todos os dias. Todos os dias é renunciar, é matar o pecado, é estar... Porque quanto mais próximo de Deus a gente está, mais longe do pecado a gente está. Né? E aí a gente faz, às vezes, umas coisas meio ao contrário. Por exemplo, eu pequei. Não vou na igreja porque... Não, pecou, vai para a igreja, porque lá é o teu lugar. Lá é o lá nosso que a gente hospital, tem que né? estar mesmo. É se derramando para Deus, porque Deus sabe o que Ele criou. Deus não tem expectativa sobre a gente. Ele sabe a criação dele. Verdade. Ele sabe tudo que ele criou. Verdade. Ele não é... As pessoas falam, ele não vai me aceitar. Vai, do jeitinho que você tá. Com certeza. Só que o evangelho é assim, venha do jeito que você tá. Isso. Mas não permaneça como está. Isso mesmo. Mude a tua vida. Então, quando eu entendi isso, que eu falei, nossa, eu preciso mudar, meu pai me ajuda. Eu vi as coisas mudarem em mim. Primeiro, né? Primeiro em mim e depois as coisas refletirem pro lado de fora. Exatamente. Tanto que quando ele voltou, na mesma semana, ele falou, vamos viajar, não sei o que, a gente vai viajar, a galera vai ver, vamos junto pra praia, vamos. E quando eu cheguei na praia, isso é muito doido, né? Porque quando alguém fala isso pra gente, é porque você fala assim, não, Deus mudou mesmo. E os amigos dele falavam assim, Mayara, o que aconteceu com você? Você tá tão diferente. Olha só. Aí o amigo dele falou assim, que igreja você tá indo? Tá vendo? Então, assim, já eu perceberam? refleti. Amém. Eu refleti Jesus em mim. E isso me
me alegra, porque não é por mim, é para Cristo mesmo, Verdade, né? Para que o nome dele seja engrandecido todos os dias. Maiara, como é que foi passar por essa prova? Foi difícil. Foi. Mas um dia bom, Deus era Deus. Um dia ruim, Deus era Deus. Amém. Eu chorando, eu gemendo, eu com dor, eu entristecida, eu envergonhada, porque a vergonha me bateu tanto dentro de mim, a vergonha em todo esse tempo. Mas eu falava assim, Deus, eu tô com vergonha. Eu tinha vergonha de ir no mercado. Nossa. Eu tinha vergonha de qualquer lugar. Eu tinha vergonha das pessoas me verem, das pessoas falarem, das pessoas comentarem de alguma situação. Falou, o orgulho. Né? E aí, quando Deus falou assim, não, você vai entrar agora com o perdão, com amor genuíno, e você não vai se importar mais com o que as pessoas falam, porque o meu filho foi crucificado por isso. Sim. Ele passou vergonha. Ele passou vergonha. Ele foi açoitado, ele foi humilhado. E eu falava assim, Deus, tá bom, mas eu não sou Jesus. Eu não tenho, eu não essa sou... capacidade. Eu sou um ser humano, Sim. um mero ser humano. Sim. E eu comecei a falar para que Deus me ajudasse com essa questão do perdão. Mas ele te ajudou. Me ajudou. Tanto que uma amiga minha foi em casa essa semana, ela falou assim, mãe, como é que tá a questão sua com o seu coração? Eu falei, amiga, posso te falar uma coisa? Eu tô tão em paz. Graças a Deus. Eu tô em paz de verdade. Graças a Deus. É uma paz que excede todo entendimento. É essa paz que só Cristo Deus pode dar. nos dá. É dele que vem, é por ele, né? É a paz que o mundo não compreende, né? A Bíblia fala. O mundo não consegue compreender. Não compreende. E eu falo, a gente vive lá fora no mundo vazio, procurando algo que preenche a gente. E a gente não acha. Não acha. Porque o que preenche a gente só está em Jesus. É verdade. Não está em outro lugar. Se você não procurar Jesus, não deixar Deus entrar na tua vida, mudar o teu ser, porque mudar dói. Eu lembro que a Rebeca falou assim, Maiara, você tá pedindo para Deus fazer a limpeza aí na tua casa, né? Eu tô. Maiara, sabe que para limpar tem que subir poeira, né? Tem que arrastar todos os móveis. Amiga, eu tô disposta. Eis-me aqui. E as pessoas achavam, ela é doida. Mas por tudo que eu passava, eu nunca murmurei, sabe? No começo eu até murmurei, mas depois eu ficava assim, Deus... Faz o que tem que fazer, né? Faz o que tem que fazer. E se eu tiver que perder tudo, que eu perca, mas que eu não perca a tua presença e que eu não perca meus filhos. A única coisa que eu não quero perder, Deus, é meus filhos. Mas o resto, se o senhor tiver que achar que não é mais para mim, então que o senhor tire da minha vida. Que o senhor, então, talvez me traga um outro marido que vai cuidar, me respeitar de mim e dos meus filhos, né? Tanto que na nossa igreja a gente trabalha muito temas, né? E um dos temas foi sobre... Chama Tema Match, que fala sobre os casais da Bíblia. Eu vou lembrar alguns aqui, mas o que mais me chamou a atenção foi sobre Boaz e Ruth, né? Que é a história mais famosa, é a história né? mais linda da Bíblia. E Áquila e Priscila. Sim. E Áquila... Teve mais 2 casais, mas Áquila e Priscila foi o que mais me chamou a atenção, porque onde Áquila estava, Priscila estava. Verdade. E aí eu lembro que Deus falava assim para mim, quantas vezes seu marido queria viajar, você não queria renunciar ao seu trabalho, e ele, vai você sozinho, vai você fazer tal coisa sozinho, você nunca começou tava. a se lembrar. Aí eu comecei a me lembrar, trazer a minha memória dos erros, né? Dos meus erros, né? Porque é muito fácil a gente culpar as pessoas. Verdade. O difícil é a gente aceitar os nossos erros, que a gente está errado. A gente fazer uma assimilação, sempre tem uma análise. O outro lado da moeda, né? Tem os dois lados, Exatamente. né? Então eu falei, e esse tema me impactou demais. Esse tema foi um tema que me impactou, porque falava dos casais da Bíblia, assim, os casais. Eu falava assim, meu Deus, que passagem linda. Nossa, Deus né? restaurou. Deus restaurou. Graças a então, Deus. assim, hoje eu ainda continuo orando pela vida dele, com né? certeza. Porque a primeira fase eu passei, né? Aí tem várias fases ainda. Mas eu declaro que ele vai ser um homem de Deus. Amém. Eu declaro que ele vai voltar ao primeiro amor, Tenha que ele vai fé. ser um homem de Deus, que ele vai se converter, que ele vai ser de Cristo. É verdade. Né? Porque é o que eu peço para Deus. Sim. E eu falo que não tem coração que Deus não chegue, não se achegue, não se incomode. E eu lembro que eu orava para ele de madrugada e falava assim, Deus, aonde ele estiver, incomoda ele. Incomoda, deixa ele inquieto, deixa ele estressado. Incomoda ele. Não interessa como ele tá, incomoda. Você tem que pensar que para Deus, ele vale muito mais do que para você. Com certeza. Deus ama a alma dele. Ama a alma dele. Ele não quer perder a alma dele. Exatamente. Então, Deus vai fazer de tudo para trazê-lo. E eu falei assim pro diabo, diabo, saquei um do inferno. É porque ele pode estar ainda meio perambulando aí. Só que eu ainda continuo orando. Amém. E se você está fazendo um trabalho para que tudo se acabe, eu quero te dizer que eu vou fazer 10 vezes mais, porque eu vou continuar orando. Amém. A minha posição como mulher do meu lar não vai acabar nunca. Amém. Porque é a mulher do lar que tem que edificar, tem que ser sábia, tem que orar, tem que buscar. E eu vou continuar nessa posição, Graças porque a foi Deus. essa posição que Deus me deu. Então eu não vou desistir. desanimar, não vou desistir, não adianta. Os dias não são fáceis. Não. Né? A gente também não pode falar... Tá aqui ficou falando, tudo tá bom, tudo né? maravilhoso. Tudo Não, maravilhoso. gente, ele voltou para casa, mas ele continua sendo a mesma pessoa, né? Ele mudou em alguns quesitos, mas ele continua com aquela coisa lá do mundo dentro dele. Sim, tem porque os ele desafios agora. viveu muito tempo lá fora.
Então, o que a gente tem que fazer? Continuar orando. Exatamente. Não é com as minhas mãos. Quando a gente entende que as guerras que a gente precisa lutar não é a gente que luta, a gente muda. Elas são espirituais, né? Elas não são físicas. Não são físicas. E a gente precisa se colocar em oração. Amém. Porque muitas vezes a gente quer lutar com nossas mãos. Exatamente. Deixa que eu faça aqui. Eu vou dar um jeitinho. Forças. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar lá. Isso não resolve. Verdade. O que resolve é a gente se colocar de fato diante de Deus como ninguém, né? Como, meu Deus, eu tô aqui, ó. Que o Senhor prevaleça em minha vida e tome minha vida em suas mãos. Glórias e quando eu deixei nas mãos de Deus a minha vida, quando eu tomei outros caminhos, porque se eu passasse por essa dificuldade em outro tempo, eu estaria fazendo a mesma coisa que ele. Sim, estaria no mundo, bebendo, fazendo as mesmas coisas. Lá no meio e meus filhos jogados, né? Mas Deus me deu uma visão de que isso não era o que ele queria para mim. Deus falou assim, não é para você. Não é isso que eu quero, você não vai fazer isso. E Deus não deixou fazer. Amém. Não deixou em nenhum momento, desviar os meus pés. Amém. E eu lembro que um dia eu peguei um Uber e ele falou da história de Mardoqueu, né? De Quem Esther. falou? O Uber. Ele tava ouvindo um louvor. Aí eu falei assim pra ele. Se você vê minhas lágrimas caindo aí pelo seu retrovisor, não fique apavorado. É o Espírito Santo tocando no meu coração. E fechei os meus olhos. E ele ficou quieto. Aí a gente parou num semáforo. Aí ele falou assim, a luta é grande, né, irmã? Daí eu falei, se eu te falar minha luta aqui, você vai chorar junto comigo. Dei risada. Daí ele falou, mas eu quero te contar uma história. E começou a contar a história de Mardoqueu. Inclusive, uma história que eu nem sabia, né? Linda essa história. Linda a história de Mardoqueu. E eu lembro que no final ele falou assim, Mayara, você não pode desviar seu pé nem para a direita nem para a esquerda. O seu foco é Cristo. Olha só. Você tem que se manter ali, ó. Se manter ali. Independente do que aconteça, você tem que se manter ali. Deus pôs esse Uber na sua Colocou na minha vida naquele dia. Eu lembro que eu cheguei para trabalhar, falei para a menina que trabalhava comigo, porque eu saí dessa escolinha que eu estava trabalhando, né? Eu fiquei 2 meses só nessa escolinha. E aí, Deus me colocou também lá com um propósito. E eu lembro que a menina que trabalhava comigo era cristã. E eu cheguei e falei, Dani, o Uber me contou da história de Mardoqueu. E ela toda mansa, toda cheia de Deus. A história de Mardoqueu é muito linda. Eu falei, como é que é a história de Mardoqueu? Daí ela começou a me contar. Daí depois que eu cheguei em casa, eu fui ler na Bíblia toda a história de Mardoqueu. Depois eu achei o filme de Mardoqueu. E aí eu falei assim, Deus, hoje eu me posiciono como Mardoqueu. Não importa o que aconteça. Não importa, eu não vou me desesperar. Amém. Eu me rasgo para ti, mas é ti. É o Senhor que vai mudar minha vida, vai mudar minha história, vai mudar tudo que eu estou vivendo. Então, o testemunho é esse, né? É lindo demais. E eu falo que as pessoas que estão ouvindo, que estiver passando por isso mesmo, que elas se posicionem para Cristo. Porque... Deixa uma mensagem aí, por último agora, porque você acredita que nosso tempo já está acabando? Eu imagino, que eu falei muito aqui. Não, mas olha como que passa depressa. Parece que faz 5 minutos, Sim. né? Então, antes da gente encerrar... manda um beijinho aí pros seus meninos, pros seus filhos. Quantos anos eles têm mesmo? O Apolo tem 2 anos e meio e o Aquiles tem 1 ano e meio. Eles são muito pertinho do outro. Coisa linda. Manda um beijo aí pros filhos, pro esposo, pra mãe, pra todo mundo. E aí você vai deixar uma mensagem assim para as mulheres que estão passando por isso agora, que estão nos ouvindo, que estão enfrentando esse tipo de dificuldade ou um outro tipo de dificuldade que elas precisam se posicionar, né? Que elas não desistam. Então, deixa uma mensagem aí para encerrar. Então, primeiro eu quero mandar um beijo para meus filhos, né? Porque eu falo que os meus filhos são os milagres da minha vida. Porque eles me salvaram e me salvam todos os dias. Que Deus dá o filho pra gente, para que a gente... Para nós sermos melhores, né? Pessoas melhores. É verdade. E quando eu vejo uma mulher ou um pai que não é melhor, mesmo depois de ter tido filho, eu falo, meu Deus, não entendeu nada. Mas a gente entende, a gente busca, né? Para que seja melhor mesmo. Então, eles são tudo que eu tenho. Eu falo que... Eles foram minha força também nesse tempo. Então, quero deixar um beijo para eles, para a Poli e para o Aquiles. Eles são bem peraltinha, mas são... Imagina. Mas eles são minha vida. Eu amo eles de paixão. Para minha mãe, que foi uma mulher que me ajudou em todos os sentidos, né? Minha mãe, ela dormia comigo para eu poder trabalhar de manhã, para ficar com as crianças. Minha mãe ficava com as crianças à noite para eu poder trabalhar também. Então, ela foi meu alicerce ali. Graças em a todo Deus. momento, Deus levantou ela. Como que ela chama? Raquel. Um beijo, dona Raquel. Nome da minha filha. O nome dessa mulher que você falou, Raquel, eu falei o nome da minha mãe. Deus levantou ela ali para ela me auxiliar nesse tempo mesmo, né? Eu quero também deixar um beijo para a Rebeca e para o Diego, que são os meus líderes. Nossa, porque a Rebeca foi uma mulher usada muito por Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que colocou eu no caminho. Inclusive, ela tá me discipulando agora. Que bênção. Então, acho que isso é um grande passo na fé, muito você importante. ser discipulado, Com né? certeza. Porque...
a gente precisa entender como Jesus foi para nós sermos iguais a ele, né? Isso mesmo. E deixar um beijo pro meu pastor, pra esposa dele, pro Nath e pra Natália, porque eles também foram pessoas que me acolheram muito. Amém. Uma aluna minha que não me desamparou, a Viviane Francisca, que ela e a filha dela e o genro dela que me levaram pra Onda Dura, Graças a Deus. também estiveram comigo nesse momento. Pro meu esposo. Na verdade, não somos casados ainda no papel, mas eu falei pra ele que a gente vai casar, porque tem que fechar essa brecha, exatamente. porque isso aí é o primordial, é mandamento de Deus, a gente vai casar. Isso aí. Amém. Para ele entender que esse testemunho não é para vergonha. Não, esse testemunho é para a gente nenhum. engrandecer o nome de Cristo, Amém. para saber Pra que ele seja que eu louvado. estava em posição para que tudo isso acontecesse. Exatamente. E que o trabalho ainda é árduo, né? Sim. Não é fácil, mas eu vou estar aqui a todo momento. No dia bom, no dia ruim, Deus vai estar com a gente. Em nome de né? Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para as mulheres aí que estiverem passando por alguma situação. Olha lá para aquela câmera ali e fala para Alguma elas. situação, seja na sua vida conjugal, na sua vida familiar, seja com os seus filhos, seja no seu trabalho, o que for, qualquer coisa que te aflinja. Eu quero te encorajar a lutar, a orar, a jejuar, a se colocar em posição. Porque quando a gente se coloca em posição, o mundo espiritual, ele entende. E aí ele começa a trabalhar em nosso favor. Porque Deus entra naquela situação para trabalhar pela gente. Então eu quero te encorajar a não desistir. Pode parecer muito clichê o que eu vou falar, mas a vitória é certa com Deus. Amém. A gente passa pelo problema, mas a gente vence o problema, né? Em oração, em jejum, em obediência, né? Não se negligenciando aquilo que Deus pede, a gente tem que se manter em posição e obedecer. Ele não fazer aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Sempre orar e pedir discernimento para Deus. E deixar mais um recado aqui para vocês também, que às terças-feiras em casa acontece um grupo pequeno, onde Deus tem feito grandes coisas. Começa às 8h30 da noite. Então, se você quiser participar, depois me segue lá no Instagram. Isso. Eu passo o endereço. Vai ser uma Manda bênção. uma mensagem para você. Manda lá, mensagem, eu mando o endereço. Vai ser uma bênção receber você lá com a tua família, porque lá Deus tem feito grandes coisas, né? Amém. E eu creio que esse podcast não foi à toa. É para alcançar outras vidas que precisam ouvir sobre esse testemunho, de saber o quanto Deus de fato é bom em todo o tempo. Amém. Glórias a Amém. Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, Amém, Roberto. pela sua disponibilidade de vir aqui contar seu testemunho. Amém. Eu sei que você ainda está aí no processo, né? Na verdade, a nossa vida é um processo. Exatamente. Você vai falar assim, eu vou vencer. Tal. Não, a vida inteira nós vamos ter que estar cuidando da nossa família, Sim. lutando pela nossa família, orando pela nossa família, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos. Seus filhos vão crescer, aí vai vir a adolescência, vai vir a juventude, você vai ter que ter essa batalha espiritual. Sim. Para eles se manterem nos caminhos do Senhor. Então, outras batalhas virão. Então, a nossa vida vai ser sempre assim, de batalhas em batalhas, mas de vitórias em vitórias. E com Cristo. Com Cristo, nós vamos ter vitória. Com Cristo, a vitória é certa. No final, a gente sabe que nós vamos ter a vida eterna. E né? o final das coisas são muito melhores Amém. que o começo. É eu li isso verdade. hoje de novo. Uma amiga minha Com postou, eu certeza. falei assim, é real isso. Sim, é real. É bíblico, é real. bíblico, é bíblico. Deus é maravilhoso. Olha, eu tenho mais de 30 anos de casada. E eu posso dizer que hoje é muito melhor do que o começo, sabe? Nós passamos muitas lutas. Nosso casamento, na nossa saúde, lutas financeiras. Nós tivemos lutas de todo jeito. Mas hoje é melhor, né? Porque nós vamos aprendendo a viver. Deus vai nos ensinando a viver a cada dia. Sim. Eu sempre peço isso para Ele. Senhor, me ensina a viver, porque eu não sei. Mas me ensina a viver e viver para ti engrandecer, para poder refletir a sua luz, né? Para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, olha, ela é cristã. Ela é uma mulher de Deus, né? Eu falo que viver 100% na dependência de Deus Exatamente. é a melhor coisa. É a melhor coisa. Quando eu me via desesperada, eu falava, mas eu tenho um Deus que está comigo. Isso Eu aí. dormi em paz. Pronto. Aquilo já basta. É, Você já sabe que basta. nada vai te faltar, né? Exatamente. Tanto financeiramente, como sentimentalmente, Ele cuida. Fisicamente, ele cuida de cada detalhe, de cada detalhe. Deus sempre cuidou. Eu lembro que Deus falou assim pra mim, um dia que eu estava desesperada, Deus falou assim, Mayara, algum dia te faltou alguma coisa? Amém. A sua mãe é viúva. Olha só. Criou vocês sozinha. Tá vendo? Né? Que dia? Eu lembro, minha mãe falava assim, eu lembro dela falar, hoje não tem leite, daqui a pouco alguém aparecia com leite. Hoje não tem daqui a pouco alguém aparecia. Eu já passei por isso. Nunca faltou nada pra gente, Deus sempre proveu. Amém. Então Deus provê isso na nossa vida, porque quando a gente é dependente dele, ele sabe que ele vai cuidar da gente. É verdade. E é isso, é sobre aí. isso.
Que Deus continue, então, te abençoando Amém, grandemente, Roberta, amém, sabe, na sua amém. família, no seu ministério, Amém. no seu trabalho. A gente nem conseguiu falar muito sobre o seu trabalho. Não, mas o meu intuito aqui era de falar mesmo exatamente, sobre mas Deus, eu tenho né? Era certeza sobre a minha que vida você é uma com excelente fé. profissional e A modéstia à parte. continue Amém. usando o seu profissional Sim. também, né? Como eu falei no começo, para levar o amor de Sim. Cristo, né? Eu tenho feito Então, isso todos os dias. Eu tenho certeza. Que Deus abençoe, então, grandemente Amém, sua vida, seu Roberta. casamento e que você Amém. continue frutificando. Amém. Amém? Amém, Muito Roberta. obrigada Eu que por ter agradeço vindo a oportunidade. aqui. Eu que Um agradeço. abraço aí para você. Amém. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que você tenha gostado. Gente, compartilha, né, Mayara? Compartilha esse podcast para outras mulheres, outras pessoas que você sabe que estão passando por essa dificuldade ou por uma outra dificuldade na vida. Não importa se é no casamento, se é com os filhos, se é na área profissional, na área financeira. Nós queremos deixar uma mensagem para você que Deus é Deus e Ele pode resolver qualquer problema que seja. Em qualquer área da sua vida, Ele pode resolver. Ele tem a palavra final, não é você. É Ele que dita a última palavra. Ele que fala o sim e o não. Não, é dele. Então, vem tudo dele. Então, creia que Deus pode te dar a vitória, mas se posicione, como a Mayara falou. Se posicione diante dele, junto com ele, porque essa guerra não é sua. É ele que vai batalhar por você, tá bom? Isso mesmo. Fica com Deus. Muito obrigada por ter nos assistido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo e até o próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.